Estamos começando mais um programa Som do Monte. Seja muito bem-vindo. É uma alegria acolher você, acolher sua família aqui neste programa semanal, onde crescemos na espiritualidade, onde meditamos assuntos que alimentam a nossa alma. Então seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos meditar o livro Forja, de José Maria Escrivá. Você que tem, já pode pegá-lo e eu tenho certeza que você vai sair deste programa edificado. Estamos na página 187, parágrafo 585. Não te assustes, e na medida que possas, reage ante essa conspiração do silêncio com que querem amordaçar a igreja. Quantas realidades do nosso mundo querem amordaçar a igreja? Uns não deixam que se ouça a sua voz. Outros não permitem que se contemple o exemplo dos que a pregam com as suas obras. Outros apagam qualquer vestígio de boa doutrina. E há tantas maiorias que não a suportam. É verdade ou não é? É verdade. Muita gente não suporta a igreja, muita gente quer amordaçar a igreja. Muita gente tenta calar a igreja. Não te assustes. Repito, mas não te canses de servir de alto-falante aos ensinamentos do magistério. Ou seja, eu não tenho que ter medo. Quando o mundo quer amordaçar a igreja, eu não posso ter medo de ser um alto-falante. Não posso ter medo. Jesus, no seu evangelho, ele muitas vezes falou: olha, o que eu estou falando para vocês, ao pé do ouvido, vocês vão falar sobre os telhados. Vão perseguir vocês, vão prender vocês, mas não tenham medo. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Portanto, Jesus nunca pediu para a gente se acovardar. Então, quando alguém tenta sufocar a igreja, quando alguém tenta amordaçar a igreja, Jesus nunca pediu para a gente se acovardar. Jesus, pelo contrário, ele falou que a gente deve seguir firme e não ter medo. Então, José Maria Escrivá está falando de gente que quer amordaçar a igreja, gente que não suporta a igreja, gente que não suporta a doutrina. Mas quando isso acontecer, não te canses de servir de alto-falante aos ensinamentos do magistério. 586. Deves fazer de cada dia mais romano, amar essa condição bendita que adorna os filhos da única e verdadeira igreja, porque assim o quis Jesus Cristo. 587. A devoção a Nossa Senhora desperta nas almas cristãs o impulso sobrenatural de agirem como membros da família de Deus. Outro parágrafo, outro capítulo, vamos falar sobre vitória. Parágrafo 588. Imita a Virgem Santa. Só o reconhecimento cabal do nosso nada pode tornar-nos preciosos aos olhos do Criador. Não tenha medo de olhar o seu nada. Não tenha medo de descobrir-se pecador, frágil. 589. Estou persuadido de que João, o apóstolo jovem, permanece ao lado de Cristo na cruz porque a mãe o arrasta. Tanto pode o amor de Nossa Senhora. Olha que pensamento bonito, né? Todos os apóstolos fugiram. João foi o único que permaneceu. E talvez Nossa Senhora deu uma boa ajuda para ele, para que também ele não escapasse, para que também ele não fugisse. Nossa Senhora nos ajuda a sermos fiéis a Deus. Nossa Senhora ajuda você a ser fiel a Deus. Creia nisso.
Se você ficar do lado de Nossa Senhora, significa que você vai sempre estar aos pés da cruz de Cristo. 590. Não alcançaremos nunca a autêntica alegria sobrenatural e humana, o verdadeiro bom humor, se não imitarmos de verdade Jesus, se não formos como Ele, humildes. Que bonito, hein? Não alcançaremos nunca a autêntica alegria sobrenatural e humana, o verdadeiro bom humor, se não imitarmos de verdade Jesus, se não formos como Ele, humildes. Então, para você ter uma verdadeira alegria, para você ter um verdadeiro humor, você vai ter que imitar Jesus na sua humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. (592) A humilhação, o aniquilamento, o esconder-se e desaparecer devem ser totais, absolutos. Olha que interessante. Vivemos num mundo onde tudo isso aqui é contrário, né? Para o mundo isso aqui é absurdo. Humilhação, aniquilamento, esconder-se, desaparecer. O mundo não consegue entender isto. Porque para o mundo é o contrário. Você não tem que ter humilhação, não tem que ter aniquilamento, você não pode se esconder, você não pode desaparecer. Pelo contrário, você tem que aparecer, você tem que se mostrar. Quem viveu tudo isso daqui é o maior profeta que já existiu na Bíblia, chamado João Batista. Ele disse o quê? Importa que ele cresça e que eu diminua. Veja, desaparecer, aniquilar-se, esconder-se. Importa que ele cresça e que eu diminua. 593, humildade sincera. Que poderá perturbar aquele que tem por deleite as injúrias, pois sabe que não merece outro tratamento? A pessoa humilde, ela não tem medo das injúrias. Porque o humilde sabe que é pecador. Em tese, o que um pecador merece? Então, quando uma pessoa humilde recebe injúria, quando uma pessoa humilde ela é maltratada, ela entende que é isto que eu mereço. O mundo não entende o que eu estou falando, tá? Mas é por isso que Francisco de Assis, ele disse: irmão Leão, escreve qual é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é quando você chegar no seu convento e baterem a porta na sua cara e não te receberem bem. Irmão Leão, esta é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é essa. Essa alegria o mundo não conhece. Gente, isso aqui é pensamento de santo. E só quando você se aproxima da santidade é que você começa a entender esses pensamentos. Caso contrário, se é uma cabeça muito mundana, se é uma cabeça muito nas coisas do mundo, ela olha isso aqui e fala: isso aqui é loucura. Isso aqui é coisa da Idade Média. 594. Meu Jesus, o que é meu é teu. Porque o que é teu é meu, e o que é meu, eu abandono em ti. 595. És capaz de passar por estas humilhações que te pede o próprio Deus em coisas que não têm importância, que não obscurecem a verdade? Não? Então não amas a virtude da humildade. Olha que bonito, eu vou repetir. És capaz de passar por essas humilhações que te pede o próprio Deus em coisas que não têm importância, que não obscurecem a verdade? Não, então não amas a virtude da humildade. Ou seja, tem vezes que nós não aguentamos suportar nenhuma humilhação. Veja, uma coisa é você passar por uma humilhação de uma calúnia. Então quer dizer que a pessoa está me caluniando, eu não vou falar nada? Não.
Obviamente, se aquilo que a pessoa está te caluniando é algo grave, que vai causar escândalo para as pessoas e você se retratando vai diminuir esse escândalo ou vai tirar esse escândalo, lógico que você não vai ficar quieto. Agora, se o que estão falando não vai mudar nada, não vai acontecer nada, simplesmente é uma humilhação para você. Então, às vezes a gente não é capaz das pequenas humilhações. Que é muito melhor aceitar e ficar quieto do que querer se justificar. 5,96. A soberba estorva a caridade. Tens de pedir diariamente ao Senhor por ti e para todos a virtude da humildade, porque a soberba aumenta com os anos, se não se corrige a tempo. A soberba destrói a caridade. Quanto mais orgulhoso você for, menos amor você terá. Gente, é muito importante a humildade, é muito importante a humildade. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 4. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante. Veja, a caridade não é orgulhosa. O orgulho destrói o amor. Coloque o orgulho no casamento, o orgulho vai destruir o amor entre vocês. Coloque o orgulho dentro de uma comunidade, dentro de uma paróquia, dentro de uma igreja. O orgulho vai destruir essa paróquia, o orgulho vai destruir essa igreja. Se você se acha maior, se você se acha melhor, isso destrói o amor. É importantíssimo a humildade no amor. Vou repetir, a soberba estorva a caridade. Tens de pedir diariamente ao Senhor para ti e para todos a virtude da humildade, porque a soberba aumenta com os anos, se não se corrige a tempo. E veja, se você não destrói a sua soberba, ela vai crescendo. É preciso ir cortando a soberba, porque se não corta a soberba, ela vai crescendo cada vez mais. Um pouco de soberba já é destruidor. Imagina uma soberba grande, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Então, quem não corta pela raiz, a soberba cresce. E ela destrói. Ela destrói o amor. – 597. Pode haver coisa mais antipática do que uma criança bancando o homem? Que simpatia pode despertar no seu Deus um pobre homem, uma criança, que assume ares de grande, inchado pela soberba, convencido do seu valor, fiado unicamente de si próprio? 598. É verdade que podes condenar-te. Estás bem convencido disso, pois no teu coração se encontram os germes de todas as maldades. Mas se te fizeres criança diante de Deus, esta circunstância te levará a unir-te ao teu Pai Deus e à tua Mãe, Santa Maria. E ao verem-te pequeno, São José e o teu anjo da guarda não te hão de desamparar. Tem fé, faz o que puderes, penitência e amor, e o que faltar, eles o acrescentarão. Esse pensamento é muito bonito, isso aqui daria um retiro espiritual. Se tornar uma criança, dependente de Deus. Quando nós temos a atitude de criança, Deus nos ajuda. O que é uma atitude de criança? É uma atitude de alguém dependente de Deus. Então, todo dependente de Deus, então é aquele que se mostra, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, Deus. Esse Deus ajuda. Agora, aquele que não quer ser criança, portanto, ele não quer depender de Deus, eu resolvo, eu sou capaz, esse Deus não pode ajudar. E esse quebra a cara. Seja criança.
É por isso que Jesus disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Como é que você vai entrar no reino dos céus se você acha que é você que se salva? Não são suas obras. Você não é capaz de fazer nada sem a ajuda de Deus. João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Ser criança é ser dependente. É entender que sem o Pai eu não posso nada. O programa de hoje está bom demais, um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta ao programa Som do Monte, é uma alegria estar aqui com você. Estamos meditando o livro Forja de José Maria Escrivá, estamos na página 191, no parágrafo 599. Quanto custa viver a humildade? Porque assim o afirma a sabedoria popular cristã, a soberba morre 24 horas depois de a pessoa ter morrido. Veja, a soberba é tão forte que muitos dizem que ela morre 24 horas depois que você já morreu. Portanto, quando, ao contrário de que te diz, quem recebeu a graça especial de Deus para orientar a tua alma, pensares que tens razão, convence-te de que não tens razão nenhuma. 600. Servir e dar formação a crianças, atender com carinho os doentes, para nos fazermos entender das almas simples, temos de humilhar a inteligência. Para compreendermos os pobres doentes, temos de humilhar o coração. Olha que interessante, né? O mundo de hoje não tem mais paciência com o idoso, o mundo de hoje não tem mais paciência com criança, o mundo de hoje não tem mais paciência com o doente. E isso é um grande orgulho. Para ensinar uma criança, eu preciso de humildade. Porque não adianta você querer ensinar coisas muito profundas para uma criança. Ela não compreende. Então você tem que se humilhar. Você tem que se rebaixar à criança. Para visitar um doente, para visitar um pobre, tudo isso precisa de humildade. E é por isso que o mundo se afasta do pobre, do doente, da criança, do idoso, porque o mundo está indo para a direção do orgulho, do pensar só em si mesmo. E assim, postos de joelhos, o entendimento e a carne, é fácil chegarmos a Jesus pelo caminho seguro da miséria humana, da miséria própria, que nos leva a aniquilar-nos para deixar que Deus construa sobre o nosso nada. 601. Propósito. A menos que haja verdadeira necessidade, nunca falarei das minhas coisas pessoais. Veja, aqui é no sentido do que? Gente que fica falando muito de si, para que, por orgulho, para que os outros vejam, que eu sou bom, para que os outros vejam tudo que eu estou fazendo, olha isso, olha aquilo. Então nunca falarei das minhas coisas pessoais, a menos que haja verdadeira necessidade. 602. Agradece a Jesus a segurança que te dá, porque não é teimosia, é luz de Deus que faz com que te sintas firme, como sobre rocha, enquanto outros a quem toca fazer um triste papel, sendo tão bons, parecem afundar-se na areia, faltos do fundamento da fé. Pede ao Senhor que as exigências da virtude da fé se cumpram na tua vida e na de todos. 603. Se eu fosse de outro jeito, se dominasse mais o meu gênio, se te fosse mais fiel, Senhor, de que admirável maneira não irias ajudar-nos? 604. As ânsias de reparação que teu Pai Deus põe na tua alma ver-se-ão satisfeitas se unires a tua pobre expiação pessoal aos méritos infinitos de Jesus. Retifica a intenção, ama a dor nele, com ele e por ele. 605. Não sabes se progrediste nem quanto, de que te serviria este cálculo? Sabe, muitas vezes a gente quer ficar se questionando, será que eu progredi?
E quanto que eu progredi na fé? Quanto que eu progredi na santidade? Qual é a porcentagem de santo que eu sou? Olha, qual é a porcentagem de santidade que eu tenho? Será que vale a pena esse cálculo? O importante é que perseveres. Que o teu coração arde em chamas, que vejas mais luz e mais horizonte, que te afadigues pelas nossas intenções, que as pressintas, mesmo que não as conheças, e que por todas rezes. O importante, veja, não é importante você ficar calculando. O importante é que você persevere. O importante é que cada dia você ame mais Jesus. Cada dia você ama mais Jesus. Cada dia você persevere. Então não fique preocupado com o resto. Vá para a frente sempre. O resto é com Deus. 606. Diz-lhe: não vejo Jesus nem uma flor viçosa no meu jardim. Todas têm manchas. Parece que todas perderam a cor e o aroma. Pobre de mim, a boca no esterco, no chão, assim este é o meu lugar. Deste modo, humilhando-te, ele vencerá em ti e alcançarás a vitória. 607. Como te compreendi quando concluías, decididamente, quase não chego a burrico. Ao burrico que foi ao trono de Jesus quando entrou em Jerusalém. Fico fazendo parte do montãozinho vil de trapos sujos que o trapeiro mais pobre despreza. Mas comentente, no entanto o Senhor escolheu-te e quer que sejas seu instrumento. Por isso o fato real de te veres tão miserável tem de convencer-se que mais uma razão para agradeceres a Deus a sua chamada. Ou seja, a gente não vale nada. A gente é como aquele burrinho que carregou Jesus. A gente é aquele burrinho que carrega Jesus. Não somos nada. Mas veja, Deus nos chamou assim. Deus escolheu o que é fraco para confundir os fortes. Então você não foi chamado porque você é bom, você não foi chamado porque você é santo, você foi chamado porque você é pecador. Eu vim chamar os pecadores. – 608. O cântico humilde e gozoso de Maria no Magnificat recorda-nos a infinita generosidade do Senhor para com os que se fazem como crianças, para com os que se abaixam e sinceramente se sabem nada. 609. É muito grato a Deus o reconhecimento de sua bondade que detona recitar um Te Deum de ação de graças. Sempre que ocorre algum acontecimento um pouco extraordinário, sem dar importância a que seja, como diz o mundo, favorável ou adverso, porque vindo das suas mãos, Pai, ainda que o golpe de cinzel fira a carne, é também uma prova de amor. Que tira as nossas arestas para nos aproximar da perfeição. Pensamento bonito esse aqui, hein? 610. Os homens, quando querem realizar algum trabalho, procuram o serviço dos meios apropriados. Se eu tivesse vivido há séculos, teria usado uma pena de ave para escrever. Agora utilizo uma caneta. Deus, porém, quando deseja levar a cabo alguma obra, escolhe meios desproporcionados para que se note quantas vezes me terás ouvido isto, que a obra é sua. Por isso, tu e eu, que conhecemos o peso enorme das nossas misérias, devemos dizer ao Senhor: ainda que eu seja miserável, não deixo de compreender que sou instrumento divino nas tuas mãos. Gente, que coisa linda, hein? Por isso, tu e eu, que conhecemos o peso enorme das nossas misérias, quantas misérias nós temos, devemos dizer ao Senhor, eu convido você agora a dizer ao Senhor: ainda que eu seja miserável, não deixo de compreender que sou instrumento divino nas tuas mãos. 611.
Dedicaremos todos os afãs da nossa vida, grandes e pequenos, à honra de Deus Pai, Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Lembro-me com emoção do trabalho daqueles universitários brilhantes, 2 engenheiros e 2 arquitetos, ocupados com muito gosto na instalação material de uma residência de estudantes. Mal acabaram de colocar o quadro negro numa sala de aula. A primeira coisa que os quatro artistas escreveram foi: toda a glória para Deus. Sei que te encantou, Jesus. Toda a glória para Deus. 612. Em qualquer lugar que te encontrares, lembra-te que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E convence-te de que quem quiser segui-lo não deve pretender outra linha de conduta. Você quer seguir Jesus? A nossa linha de conduta é servir. Servir, servir e servir. Minha gente, o programa de hoje foi bom demais estar aqui com você toda semana. Eu espero você na semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.